Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática. Estamos aqui na revisão da prova da FUVEST e essa parte da revisão é a geometria espacial, beleza? Antes de começar a resolver os exercícios aqui, peço aí para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, compartilhar o canal, dê um joinha para fortalecer aí e a gente está trazendo mais conteúdos de matemática aí para vocês. Combinado? Então vamos lá. O primeiro exercício que eu trouxe aqui, ele fala o seguinte: calcule a área do triângulo que se obtém unindo-se o centro de uma face de um cubo com as extremidades de uma aresta de face oposta, sabendo que a medida da aresta do cubo vale 5 centímetros. Então, nós temos um cubo aqui, certo? Então, a informação que a gente tem aqui, ó, a área do triângulo que se obtém unindo-se o centro de uma face desse cubo com as extremidades de uma aresta da face oposta. Vamos lá, ó. Então aqui, ó, tem uma face, esse ponto A está no centro dessa face, e a face oposta, que é essa aqui, esses dois segmentos aqui, ó, AB e AC, estão nas extremidades das arestas da face oposta e formam o triângulo ABC que está aqui, certo? Ele quer que a gente calcule a área desse triângulo, tá? Eu vou chamar aqui os lados desse triângulo de x, como ele parte da face, então a distância do centro da face para essa aresta e do centro da face aqui para essa aresta, esses dois segmentos são congruentes, tá? Eles têm a mesma medida, certo? Então esse triângulo é isósceles. Bom, o que a gente vai precisar encontrar? O nosso objetivo aqui é encontrar o quê? O valor do x. Se eu encontrar o valor da altura desse triângulo, a gente calcula a área desse triângulo, ok? Aí a gente vai ter que usar alguns artifícios aqui para encontrar essa altura. Primeiramente, esse segmento que eu tracei aqui, ó, é a diagonal de uma face. Como o cubo, as faces dele são quadradas, e a diagonal de um quadrado, as diagonais elas se encontram no centro, então esse pedacinho aqui, ó, eu vou chamar aqui de D. Esse AD aqui é a medida da diagonal sobre 2, tá? E esse ângulo formado aqui, ó, entre AD e DB é um ângulo de 90 graus, certo? Ou seja, se eu descobrir a medida da diagonal e pegar a metade dela, eu consigo descobrir essa medida do cateto, esse triângulo aqui, ó, ADB é um triângulo retângulo. Eu já tenho a medida de um cateto, o x é a hipotenusa dele. Se eu descobrir aqui essa medida, a gente obtém o valor do x pelo teorema de Pitágoras. Então, vamos lá, ó. Então, a diagonal do quadrado é D. Quem que ele é? É o lado do quadrado, raiz quadrada de 2, certo? A medida do lado do quadrado é 5 centímetros. Então, é 5 raiz quadrada de 2. Isso a gente obtém pelo teorema de Pitágoras, né? Esse L raiz de 2 é pelo teorema de Pitágoras. Então, 5 raiz de 2 centímetros. Agora, a metade da diagonal vai ser 5 raiz de 2 sobre 2 centímetros. Logo, essa medida aqui, do A até o D, é 5 raiz de 2 sobre 2 centímetros, certo? Então, AD, que eu chamei ali, é 5 raiz de 2 sobre 2 centímetros. Para calcular o valor do x, o triângulo ADB é retângulo em D. Pelo teorema de Pitágoras, a gente consegue pegar o x. O x aqui é a hipotenusa, então vai ficar x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais AD, que é o 5 raiz de 2 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 25. Esse 5 raiz de 2 ao quadrado, ó,
O 2 é expoente do 5, então vai ficar 25, vezes raiz de 2 ao quadrado é raiz quadrada de 4, que dá 2, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Logo, x ao quadrado. Mas assim, eu vou transformar esse 25 aqui em uma fração com denominador igual a 4. Então, basta multiplicar por 4 no denominador e por 4 aqui no numerador. Então, vai ficar 4 vezes 25 dá 100, dividido por 4. E 25 vezes 2 dá 50, dividido por 4. Isso implica que o x ao quadrado vai ser aqui, ó, 100 mais 50 dá 150. Como os denominadores são iguais, aí a gente mantém. Aqui o x vai ser raiz quadrada de 150 dividido por 4. Tá? O 150, se a gente for decompor ele, vai dar por 2 dá 75, por 3 dá 25, e aqui vai dar 5, 5, por 5, 1. Aí aqui vai ficar, como esse 5, 5 aqui é o 5 ao quadrado, é 25, então vai ficar 5 raiz quadrada de 6, e a raiz quadrada de 4 aqui, 2 centímetros. Beleza? O que a gente encontrou? A gente encontrou a medida do lado do triângulo. Portanto, o x igual a 5 raiz de 6 sobre 2 centímetros é a medida do lado AB e a medida do lado AC. Aqui do triângulo ABC. O que a gente precisa agora? Precisa da altura dele. Eu vou apagar algumas coisas aqui para despoluir um pouquinho o nosso desenho. Aqui é o seguinte, a gente precisa da altura desse triângulo. Vou traçar aqui. Bom, a altura aqui. A gente tem que calcular a altura desse triângulo. A gente consegue pegar essa altura também utilizando o teorema de Pitágoras. A gente consegue fechar aqui um triângulo retângulo. Vou chamar aqui de H, esse ponto aqui. O que acontece? Do A até o H é a metade da aresta, certo? Então, isso aqui é 5 sobre 2 centímetros. E aqui coincide com a medida da aresta do cubo, que é 5 centímetros. E o H, a hipotenusa, eu vou chamar esse ponto aqui de M. Agora a gente vai olhar para o triângulo AHM, certo? O H é a hipotenusa, então H ao quadrado vai ser quem? Vai ser 5 sobre 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado. O que implica que o H ao quadrado vai ser 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4, mais 5 ao quadrado, 25. Eu vou escrever esse 25 como uma fração com denominador 4, então vai ficar 25 sobre 4 mais, multiplicando por 4 no numerador vai dar 100 e no denominador vai ser 4. O H ao quadrado vai ser 125 sobre 4, né? Mantém aqui o denominador e soma os numeradores. Daí o H vai ser a raiz quadrada de 125 sobre 4. O 125, se a gente decompor ele lá, o 125, na verdade, é o 5 elevado a 3, que a gente pode escrever como 5 ao quadrado vezes 5.
que é o 25 vezes 5. E a raiz quadrada de 4 aqui é 2. Então, raiz quadrada de 25 vai dar 5, então dá 5 raiz de 5 dividido por 2 centímetros. O que a gente tem? Encontramos a altura do triângulo, 5 raiz de 5 sobre 2. Nós temos a medida da base BC. A base BC é 5 centímetros. Daí, no triângulo ABC, temos... O que a gente tem? A gente tem a base, que é 5 centímetros, que é o lado AB, e a altura é 5 raiz de 5 sobre 2 centímetros, que é aqui, ó, do A até o M. A área desse triângulo é a metade de base da base vezes a altura. Então, é a metade da base 5, altura 5 raiz de 5 sobre 2. Isso vai dar aqui, ó, multiplicando 1 vezes 5 dá 5, 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 5 sobre 2 vezes 2, que dá 4 centímetros quadrados. Beleza? Então, essa é a área do triângulo aí, das condições dadas lá do problema, desse primeiro problema. Certinho, galera? Logo a gente vai resolver mais exercícios, vou trazer outros exercícios aqui para vocês nesse mesmo vídeo. Vamos para o próximo. Galera, nosso segundo exercício é um exercício da Unicamp, segunda fase 2019, e o enunciado ele diz assim, ó. Seja um cilindro circular reto com raio da base de comprimento R igual a 2 centímetros e altura de comprimento H. Seja D a maior distância entre os dois pontos desse cilindro, como ilustra a figura abaixo. Aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, é a distância D, a maior distância que ele está falando, ok? Aí aqui tem um raio que ele falou que é 2 centímetros e a altura H. Temos dois itens, vamos resolver o A primeiro. Fala assim, ó, supondo que o cilindro tenha volume igual a 1 litro, calcule sua área de superfície total. O que ocorre é o seguinte, as unidades aqui estão em centímetros, e ele deu uma unidade de capacidade aqui. A gente tem que lembrar que 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos, unidade de volume. O volume do cilindro ele é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. E nesse caso, o que a gente tem? A gente tem que esse volume é igual a 1.000. Como o raio é 2, a gente tem que π vezes o raio 2 ao quadrado vezes a altura igual a 1.000. Como a gente não tem informação da altura, a gente vai isolar a altura aqui para, com outra informação, a gente ver o que vai acontecer com ela. Mas, por enquanto, vamos lá. Ó. Π vezes 2 ao quadrado, 4, vezes h, igual a 1.000. Dividindo aqui os dois lados, por π vezes 4, nós temos que a altura, que é o π, aqui corta, 4 corta, então vai ficar 1.000 dividido por 4 dá 250, sobre π centímetros. Deixa assim, a altura é essa aí, certo? A área total do cilindro, nós temos duas bases circulares, então 2 vezes π vezes o raio ao quadrado, e a área lateral de um cilindro é 2 vezes π vezes o raio vezes a altura, certo? Então, isso aqui corresponde a 2 vezes a área da base mais a área lateral.
Aqui nós temos 2 vezes π vezes o raio, que é 2 ao quadrado, mais 2 vezes π vezes o raio, que é 2 vezes a altura, que é 250 sobre π. Esse π aqui e o π aqui a gente pode cancelar. Nós temos aqui, ó, 2 ao quadrado, 4 vezes 2 dá 8π. Mais, aqui ó, ficou 2 vezes 2, 4 vezes 250, que dá 1.000. Aqui dá para colocar o 8, né, em evidência. Vai sobrar π mais 125 centímetros quadrados de área. Bom, a resposta é essa aqui, 8π mais 1.000 centímetros quadrados, ok. Essa aqui, resposta também, ok. Certo? Então, essa área total que ele queria aí do cilindro. Agora, a gente vai calcular o B. Certo? Ele fala assim, ó, determine o valor de D no caso em que R, H e D, essa sequência, seja uma progressão geométrica. Galera, eu vou apagar essa parte que está escrita aí do item A. Qualquer coisa, tira uma print da tela ou pausa o vídeo. E eu vou colocar o item B aqui para resolvermos. Se R, H e D é uma PG, então ó, o H ao quadrado é a média geométrica em relação a R e D, certo? Isso aqui é uma propriedade da progressão geométrica, certo? O termo entre 2, ele é a média geométrica do antecessor e o sucessor a ele. Então, H ao quadrado é igual a R vezes D. Isso porque é o seguinte, a razão de uma progressão aritmética, você pega o termo a partir do segundo e divide pelo antecessor. Então, H sobre R. E a razão é o D sobre o H. Como aqui os dois são razões, então vai ser H sobre R é igual a D sobre H, multiplicando o cruzado aqui, que é uma proporção, então H ao quadrado é o R vezes D. Ok? Só para ficar claro aqui o porquê que existe essa propriedade, tá? Continuando. O raio é 2. H ao quadrado vai ser 2D. Nessa figura, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui um triângulo retângulo de um cateto 2R, outro cateto H e hipotenusa D. Pelo teorema de Pitágoras, D ao quadrado é igual a 2R ao quadrado mais o H ao quadrado. Isso aqui vai dar D ao quadrado é igual a 2R ao quadrado, isso aqui vai ficar 2 vezes o raio, que é 2, ao quadrado, mais o H ao quadrado, que é 2D. Isso aqui vai dar D ao quadrado igual a 2 vezes 2, 4, e 4 ao quadrado, 16, mais 2D. Ajeitando os termos aí, isso aí vai cair numa equação de segundo grau. Então, D ao quadrado menos 2D menos 16 igual a 0. Isso aqui, ó, o 16 está positivo. Se a gente somar menos 16 dos dois lados, ele aparece lá do lado esquerdo negativo. O 2D está positivo lá do lado direito. Se a gente somar menos 2D dos dois lados, ele aparece do lado esquerdo aqui negativo. É uma equação de segundo grau na incógnita D. Então, delta, calcular o delta primeiro, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui, ó, o b é menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, menos 16. Menos 2 ao quadrado é 4. Aqui, ó, menos 4 vezes menos 16
vai dar mais, ó, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 16, 64. E 4 mais 64 vai dar 68. Bom, a raiz do delta aqui não é uma raiz exata, mas a gente pode escrever o 68 como 4 vezes 17, tá? Porque eu vou conseguir tirar esse 4 aqui de dentro da raiz. O d vai ser, ó, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o a. Então, vai ser menos, olha lá, o b é menos 2, então menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 68, que é 4 vezes 17, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Aqui, ó, negativo com negativo dá positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 4 aqui é 2, então vai ficar 2 raiz quadrada de 17, dividido por 2. Aqui nós temos, eu vou chamar de D1, vai ser 2 mais 2 raiz de 17 sobre 2. Dividindo aqui, ó, esse 2 por 2 dá 1, mais esse 2 por 2 vai dar 1, vai dar a raiz quadrada de 17. E o D2 vai ser a mesma coisa, só que vai ficar 1 menos raiz quadrada de 17. Esse aqui não convém porque é negativo, certo? Como D é uma distância, ele é um valor positivo, logo a distância D é 1 mais raiz quadrada de 17 centímetros. E chegamos aí na resposta do item D, que é o que ele pediu para calcularmos aqui, ó, determine o valor de D, no caso que R, H e D seja uma progressão geométrica. Certo? Eu gosto de trazer esses exercícios porque eles envolvem ligações com outros temas da matemática, né? No caso aqui, a gente tinha que incluir aí conceitos da progressão geométrica para resolver o problema, caiu na equação de segundo grau, teorema de Pitágoras, né? Então é interessante esses exercícios que envolvem vários tópicos aí, certo? Vamos para o próximo exercício. O terceiro exercício dessa parte, vou fazer em duas partes, vai ter uma parte 2 de geometria espacial. Ele é um exercício da FUVEST e o enunciado diz assim, ó: a esfera epsilon de centro O e raio r maior que zero é tangente ao plano alfa. Então tem uma esfera aqui, ó, a epsilon, ela é tangente ao plano alfa, vou chamar esse ponto aqui de V, tá? O plano beta é paralelo a alfa e contém O. Então, aqui está o plano beta, ele passa aqui pelo centro da esfera e passa pelo centro aqui, ó, certo? Ele corta a esfera aqui no meio, corta entre aspas, e passa pelo centro da esfera aqui que eu vou chamar de O, tá? Nessas condições, o volume da pirâmide que contém como base um hexágono regular inscrito na intersecção de epsilon com beta e como vértice um ponto em alfa é igual a... O que acontece aqui, ó? Nesse círculo que passa aqui pelo centro da esfera, tem um hexágono regular e ele é base de uma pirâmide. E o vértice dessa pirâmide é o ponto V. Ele quer saber qual é o volume dessa pirâmide que está aqui internamente a essa esfera, né? Está inscrita na semi-esfera, essa parte aqui de baixo do meu desenho. E ele quer saber o volume, tá? Pelas alternativas, o volume está em função do raio da esfera. A base da pirâmide hexágono regular está aqui, ó. Tá? Eu transferi esse desenho para cá. E o que acontece? Essa medida aqui, ó, é o centro da esfera e o centro do hexágono regular. E essa distância aqui é o raio da esfera que coincide com o lado, tá? Desse triângulo equilátero. Esse triângulo equilátero e coincide aí com o raio, essas duas medidas aqui, essas duas, tá? E essa terceira aqui é o raio. Tá? Então aqui o lado é igual ao raio. O lado desse triângulo equilátero coincide com o raio da esfera. Beleza? A gente sabe que o volume da pirâmide é 1/3
vezes a área da base, vezes a altura da pirâmide. Mas outro detalhe que a gente tem que notar aqui é o seguinte: a altura dessa pirâmide, ela coincide também com o raio da esfera. Agora, a área da base, vou fazer um adendo aqui. A área da base, nesse caso, é a área de um hexágono regular. A área de um hexágono regular, ela é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. São 6 triângulos equiláteros aqui. Logo, a gente tem 6 igual a área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Simplificando aqui, ó, por 2, a gente vai ter 6 dividido por 2 vai dar 3, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Voltando aqui na nossa fórmula, nós temos 1/3 vezes a área da base, tá aqui, ó, 3, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que também é o raio da esfera. Nós temos aqui que esse 3 a gente pode cancelar. Aqui, ó, o lado é o raio da esfera nesse caso. Portanto, aqui vai ficar o raio ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 vezes o raio. Raio ao quadrado vezes raio é raio ao cubo, raiz de 3 sobre 2. Tá? Essa expressão está aqui na alternativa E, certo? Então, raio ao cubo, raiz de 3 sobre 2 é o raiz de 3 vezes raio ao cubo dividido por 2 é o volume dessa pirâmide de base hexagonal, é um hexágono regular, nas condições dadas aí pelo problema. Vamos lá, então? O primeiro exercício dessa segunda parte é um exercício da Unesp. Ele fala assim, ó, o raio da base de um cone é igual ao raio de uma esfera de 256 π centímetros quadrados de área. A geratriz do cone é 5/4 do raio. A razão entre o volume do cone e o volume da esfera é... Então, lá, a primeira informação que ele está fornecendo aqui, que o raio da base de um cone é igual ao raio de uma esfera de 256 centímetros quadrados de área. Bom, então vamos lá, ó. Então, o raio do cone eu vou representar como RC aqui, igual ao raio da esfera, certo? Ele fala aqui que 256 π centímetros quadrados de área é a área da superfície esférica. Então, eu vou colocar como ASE aqui, a área da superfície esférica, é 4 vezes π vezes o raio da esfera ao quadrado. Ele está dizendo que isso é igual a 256 π. Para calcular a razão entre o volume do cone e o volume da esfera, eu preciso do raio, certo? Isso aqui implica o seguinte: algumas simplificações aqui já dá para fazer. Ó, esse π aqui e o π aqui, se você dividir os dois lados por π, vai cancelar. Vai ficar o raio da esfera ao quadrado vai ser 256 dividido por 4. 256 dividido por 4 dá 64. Então, lá, o raio ao quadrado igual a 64. Então, o raio da esfera é a raiz quadrada de 64, que é 8 centímetros. Portanto, o raio da base do cone também é 8 centímetros, porque no enunciado ele falou que o raio dos dois sólidos são iguais. Aí ele fala aqui que a geratriz do cone ele é 5/4 do raio. Então, lá, a geratriz é igual a 5/4 do raio. Isso é igual a 5/4 do raio, vai ser 8. Aqui, ó, 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 5, 10 centímetros. Tá? Para calcular o volume do cone, a gente precisa da altura, certo? Então, é o seguinte, quando a gente tem lá o cone,
Então, a gente tem aqui a altura, a medida do raio. Aqui forma um ângulo, é um cone reto. Geratriz, o raio que a gente encontrou, 8. A geratriz, que é 10. Aí tá faltando a altura aqui, ó. Esse triângulo retângulo, ele é um triângulo semelhante ao famoso triângulo retângulo 3, 4, 5. O que aconteceu desse triângulo retângulo para cá? As medidas dele foram dobradas. Olha lá, 5, 10, 4, 8. Então, aqui 3, aqui a altura vai ser 6. Então, a altura desse cone vai ser 6 centímetros, tá? Certo? Então, vale essa dica aí para você, que a gente está pegando aqui, ó, um triângulo que é um triângulo semelhante ao famoso triângulo 3, 4, 5. Um triângulo pitagórico, beleza? Certo? Então, vale essa dica aí para vocês. Continuando aqui, ó. Então, vamos calcular lá o volume do cone. A gente sabe que o volume do cone é 1/3 de π vezes o raio do cone ao quadrado vezes a altura. Então, vai ser 1/3 vezes π. O raio a gente pegou lá 8. 8 ao quadrado vezes a altura 6. O que acontece? Ó, esse 6 dividido por 3 aqui, ó, dá 2. Então, fica aqui, ó, 8 ao quadrado, 64. 64 vezes 2, 128, vezes π vezes 1, π centímetros cúbicos. Então, 128 π centímetros cúbicos. O volume da esfera é 4/3 vezes π vezes o raio da esfera ao cubo. 4/3 vezes π, o raio é o mesmo, 8. 8 ao cubo. 4/3 vezes π, 8 ao cubo, 512. Vai ficar 4 vezes π dá 4π, vezes 512, isso aqui vai dar 2048π sobre 3. Fazendo a razão aqui, o volume do cone e o volume da esfera, a gente tem lá que é 128π sobre 2048π sobre 3. Isso aqui vai ser o 128π vezes, ó, multiplica pelo inverso aqui, ó, da fração que está no denominador. Vai ficar 3 sobre 2048π. Aí o π aqui e o π aqui dá para cancelar. O 128 e o 2048, isso aqui são potências de base 2, tá? O 128 é 2 à sétima. O 2048 é 2 elevado a 11. Então, isso aqui vai ser 2 elevado a 7 menos 11, que dá menos 4, vai dar 1 sobre 2 elevado a 4, que vai dar 1 sobre 16. Então, aqui vai ficar 3 sobre 16, certo? Então, eu já fiz aqui direto, ó, tá? Esse 128 aqui e o 2048, essa fração aqui dá 1 sobre 16, tá? Mas se você olhar a alternativa lá, não tem esse 3 sobre 16, mas tem uma fração aqui, ó, equivalente. Basta multiplicar aqui por 2 e aqui por 2. Ó, 3 vezes 2 dá 6, 16 vezes 2 dá 32, tá? Então, 6 sobre 32 tem a alternativa lá, é a alternativa C. Beleza? Então, esse foi o primeiro exercício aí dessa segunda parte. Então, vamos para o próximo. Segunda questão é uma questão da FUVEST. Ele fala assim, ó, um reservatório de água tem o formato de um cone circular reto. O diâmetro de sua base, que está apoiada sobre o chão horizontal, é igual a 8 metros. Então, vamos lá. Ó. Se o diâmetro é 8 metros, o raio
da base aí vai ser 4 metros. Sua altura é igual a 12 metros. Então, a altura 12 metros. A partir de um instante que o reservatório está completamente vazio, inicia-se seu enchimento com água a uma vazão constante de 500 litros por minuto. O tempo gasto para que o nível de água atinja metade da altura do reservatório é de aproximadamente. Então, lá o comando da questão. O tempo gasto para que o nível de água atinja metade da altura do reservatório. Então, eu fiz um desenho aqui. A metade da altura do reservatório está aqui, ó, 6 metros. A altura é igual a 12, então a metade é 6 metros. O que tem que tomar cuidado aqui? É que esse volume até a metade aqui da altura não é a metade do volume. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, certo? Esse volume aqui da parte de baixo, desse tronco de cone, é bem maior que o volume desse cone menor que está aqui em cima. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Então, vamos analisar aqui, ó. A gente vai ter que pegar o volume desse tronco de cone aqui, certo? A gente vai usar a razão entre volumes de figuras semelhantes. Então, nós temos aqui, ó, um cone menor, tá? E o cone maior, certo? Vamos analisar o que está acontecendo. Eu vou colocar aqui, ó, o volume. Vou escrever assim para ficar mais didático. Volume do cone maior sobre o volume do cone menor. Então, ó, o volume do maior sobre o volume do menor. Ele é igual aqui, ó, nós temos informações das alturas, né? A altura desse cone menorzinho aqui são 6 metros, tá? A altura dele é igual a 6 metros. Então, nós temos 6 metros de altura desse cone menor. Então, lá vai ser a razão entre a altura do maior sobre a altura do menor elevado ao cubo, tá? A razão entre volumes de sólidos semelhantes é a razão de semelhança elevado ao cubo. Como nós temos informações aqui das alturas, então sobre as alturas, ok? Bom, vamos lá. Então, o volume do cone maior sobre o volume do menor vai ser lá a altura do maior, que é 12, sobre a altura do menor, que é 6 ao cubo. Isso aqui, ó, dá 12 dividido por 6, dá 2 ao cubo, que é 8. A informação que nós temos aqui é a seguinte, certo? Que o volume do cone menor, ele é o volume do maior sobre 8, certo? Ou o volume do maior é 8 vezes o do menor, tanto faz. Beleza? Agora a gente vai encontrar qual é esse volume aqui, certo? O volume do maior a gente consegue obter esse valor, tá? Porque nós temos a informação do raio da base e da altura. Como que eu acho esse volume aqui? Eu pego o volume do maior e consigo descobrir o volume do menor, fazendo a diferença, eu pego o volume desse tronco aqui, que a gente quer saber qual é o volume que tem aqui. Tá? Então, vamos lá. Ó. O volume do maior, quem que é? É o volume de um cone, ele é 1/3 vezes π, vezes o raio da base ao quadrado, vezes a altura dele. Nós temos 1/3 vezes π, o raio 4 metros, 4 ao quadrado, vezes a altura lá do maior, 12. Uma simplificação aqui, ó. Esse 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, nós temos aqui, ó, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 4, 64, vezes π vezes 1, 64 π metros cúbicos. O volume do menor vai sair por essa relação aqui, ó. Então, lá, o volume do menor, quem que é? Lá, o volume do maior, 64 π dividido por 8. 64 dividido por 8
vai dar 8π. A gente vai ter que multiplicar pelo 3,14 aqui. Então, vai ser 8 vezes 3,14. Então, aqui, ó, 8 vezes 4 dá 32. 8 vezes 1, 8, com 3, 11. 8 vezes 3, 24. Então, vai dar 25,12 metros cúbicos. O nosso volume que a gente quer é esse tronco aqui, ó. Então, vai ser o quê? A diferença entre o volume do cone maior pelo volume do cone menor. É essa diferença que a gente vai buscar agora, tá? Então, o volume do tronco vai ser lá o 64π, né? Vou fazer aqui só para deixar também ali com as casas decimais. Então, vamos fazer 64π, vai ser 64 vezes 3,14. Isso vai dar 200,96 metros cúbicos. Então, vai fazer a diferença aqui. O volume do tronco, 200,96 menos 25,12. Isso dá 175,84 metros cúbicos. Certo? Então, o volume de quando atingir a metade da altura é o 175,84 metros cúbicos, tá? Bom, nós temos aqui a vazão constante, é 500 litros por minuto. 500 litros é a metade de 1 metro cúbico. É 0,5 metro cúbico. Daqui a gente vai tirar uma regra de 3. Então, vai ficar, ó, meio metro cúbico equivale a 1 minuto. A gente quer saber 175,84 metros cúbicos equivalem a quantos minutos? Bom, na verdade é só pegar os 175,84 e dividir por meio, mas vamos multiplicar cruzado aqui, ó. Vai ficar 0,5x igual 175,84 vezes 1 é ele mesmo. Dividir nos dois lados aí por 0,5 vai ficar 175,84 dividido por 0,5, isso vai dar 351,68 minutos, tá? Eu vou arredondar aqui aproximadamente 352, porque essa casa decimal não vai fazer diferença na resposta, tá? Porque a resposta aqui ó, tem horas e minutos, tá? É um valor aproximado que ele quer. Bom, o que nós temos? Nós temos ali 300 minutos mais 52 minutos. 300 minutos, se você pegar 300 e dividir por 60, vai dar 5 horas. Mais 52 minutos. Nós temos uma alternativa aqui aproximadamente, a alternativa aqui, ó, 5 horas e 50 minutos é a mais próxima desse valor aqui, tá? Então tem que tomar cuidado. No caso do cone, a metade da altura não equivale à metade do volume, certo? Tem que tomar bastante cuidado com isso. Esse volume aqui é bem maior que esse aqui, ó. A razão aqui é 7/8, né? Se você for analisar pegando essa informação aqui, certo? Então, uma alternativa bastante eficaz é usar a razão entre volumes de figuras semelhantes. Você está tirando um cone menor de um cone maior, tá? Sendo que a base desse cone menor é paralela à base do maior, esses dois cones são semelhantes. Então, a gente pode usar esse artifício para chegar à resposta. Beleza?
Vamos para o próximo exercício, então. Nosso último exercício aqui dessa segunda parte é um exercício também da FUVEST. Ele diz assim, ó, um recipiente cilíndrico, cujo raio da base é 6 centímetros, contém água até uma certa altura. Uma esfera de aço é colocada no interior do recipiente, ficando totalmente submersa. Se a altura da água subiu 1 centímetro, então o raio da esfera é. Aqui eu trouxe um desenho, fiz um desenho aqui para a gente entender a situação. Nós temos um cilindro, ele tinha água até uma certa altura, que eu chamei aqui de H. Essa esfera ela foi colocada dentro do recipiente, totalmente submersa, e essa água ela subiu aqui 1 centímetro. Qual que é a primeira conclusão que a gente tira? Que o volume da esfera é esse tanto de água aqui que subiu, tá? Certo? Então, aqui subiu 1 centímetro, então a altura agora de água, antes era H mais 1, então a altura é H mais 1. Bom, vamos entender o que está acontecendo. Qual que é o volume da esfera? O volume da esfera é igual. Ó, aqui para a gente entender algo mais didático, eu vou chamar esse volume de água aqui como o volume do cilindro maior, tá? Então, vou chamar aqui, ó, volume do cilindro maior. CCM significa cilindro maior. Menos o volume de água que está aqui nessa altura, eu vou chamar de cilindro menor. Volume do cilindro menor, tá? O M maiúsculo de maior, o M minúsculo de menor. Beleza? Vamos lá, então. O volume da esfera, a gente sabe que é 4 terços de π vezes o raio da esfera ao cubo. Vou colocar essa parte aqui para baixo. O volume do cilindro maior. Tá? O volume do cilindro, a gente sabe que o volume do cilindro é π vezes o raio do cilindro ao quadrado vezes a altura dele. Certo? Então, vai ter π vezes o raio 6. Então, 6 ao quadrado vezes a altura do maior, que é o h mais 1. Então, entre parênteses, h mais 1 menos o volume do cilindro menor, π vezes o raio é o mesmo, 6 ao quadrado vezes a altura do menor, que é h. Isso aqui vai ser 4 terços vezes π vezes o raio da esfera ao cubo é igual. Aqui, ó, o 6 ao quadrado é 36 vezes π, 36π, vezes h mais 1, menos, aqui vai dar 36πh. Isso implica em 4 terços vezes π vezes o raio da esfera ao cubo, que, ó, fazendo a distributiva, 36π vezes h dá 36πh, mais 36π vezes 1, 36π, menos 36πh, certo? Esse 36πh com esse menos 36πh cancela, ok? Isso implica em 4 terços vezes π vezes o raio da esfera ao cubo é igual a 36π. Se a gente dividir por π dos dois lados, esse π e esse π aqui vai cancelar. Isso implica em 4 terços vezes o raio da esfera ao cubo é igual a 36. Portanto, se a gente multiplicar os dois lados por 3 quartos, nós vamos ter isso aqui, ó, que o raio da esfera ao cubo vai ser 36 vezes 3 dividido por 4. É como se a gente tivesse multiplicado em cruz aqui, mas sem o raio ao cubo, tá?
Isso aqui vai ser o raio da esfera, o cubo vai ser 36 dividido por 4 dá 9, vezes 3, que dá 27. Bom, o raio ao cubo igual a 27, a gente sabe que o raio da esfera é igual a 3. Que número elevado ao cubo dá 27? 3. Então, o raio da esfera é igual a 3 centímetros. E 3 centímetros está aqui na alternativa C. Beleza? Galera, então, nessa parte de geometria espacial aí eu trouxe alguns exercícios que envolviam outras coisas, né? Alguns exercícios um pouquinho mais clássicos, para a gente tentar só relembrar algumas atitudes que a gente pode tomar aí nas situações, tá bom? Então é isso aí, galera. Então, não esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, compartilhar o canal, dar um joinha aí. Vou ficar bastante grato pela presença de vocês e espero continuar ajudando vocês aí na jornada de estudo. Beleza? Galera, espero aí que todos estejam bem, com saúde. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.